Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Podfísio. A gente tem aí buscado temas de interesse de pessoas que vêm falando com a gente, interesse de temas que as pessoas mandam perguntas, têm dúvidas. E hoje eu tenho a oportunidade, acho que duas oportunidades muito boas, assim. Uma de responder a dúvidas e perguntas de muita gente que vem falar com a gente sobre osteopatia em Portugal. Então, essa é uma oportunidade muito grande de ajudá-los a entender melhor como é que funciona tudo isso. E a outra grande oportunidade que eu tenho é falar de novo com um profissional que é, para mim, uma grande referência, mas acho que não só para mim. Helder é, é um osteopata que realmente é um apaixonado pela osteopatia, pela história da osteopatia, pelos conceitos e filosofia osteopática. Helder tem experiência clínica atende muitos pacientes por dia, trabalha também com ensino de osteopatia, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo no Brasil alguns anos atrás em um congresso. Então, Helder, obrigado aí de verdade assim pela tua presença aqui, por ajudar tantas pessoas aqui no Brasil a entender melhor um pouco desse processo e compartilhar um pouquinho da tua história aí e do teu conhecimento. Obrigado, eu, Bruno. É sempre um prazer falar com o Bruno, estar com o Bruno e partilhar conhecimento, partilhar a experiência que é a nossa profissão. Para mim é um orgulho enorme, mas ao mesmo tempo também é uma responsabilidade, porque estar aqui a falar para tantas pessoas que nos vão ouvir, certamente é uma responsabilidade grande, porque vou representar certamente não só a osteopatia, mas também uma classe que é a osteopatia em Portugal, não é? E a minha preocupação sempre maior quando falo em público não é falar só aquilo que eu penso, mas é aquilo que pode ter como repercussão também na classe que represento. Ô, Helder, eu queria que a gente começasse assim, né, para o pessoal entender melhor assim qual que é a tua história na osteopatia. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, desde a tua formação até como que o que que você acha que foram os cursos, os estudos, né, as histórias mais importantes para moldar esse profissional hoje hoje, né, o seu perfil profissional de hoje. Então, que se você pudesse falar um pouquinho assim sobre a tua história, trajetória e como que você chegou até aqui em relação ao teu perfil de profissional de trabalho com osteopatia. Bom, este começou no ano 2000. Inesperadamente comecei num curso de massagem de recuperação. Eu na vida, o meu pai dizia-me muitas vezes, filho, aprende muito na vida e procura sempre o teu caminho, nunca desiste. E eu tentei fazer isso. Acreditei sempre que teria uma chave para uma porta, como todos nós temos. Uns decidem nem sequer ligar à chave, outros nem sequer procurar a porta. E eu andei sempre a procurar com a minha chave nesta porta, na outra, e de um momento para o outro eu passo por esta porta da, da osteopatia, da massagem, da terapia manual, e eu nem precisei de colocar a chave. A porta abriu-se, eu entrei com curiosidade, e de um momento para o outro, quando andei por ela, estava no hall de entrada e percebi que havia um corredor, e todas as portas se abriam à medida, eu só tinha que andar. Só tinha que andar, e percebi rapidamente que havia uma fragrância que era indispensável para poder andar. Era um cheiro característico, que é o cheiro de transpiração. Ou seja, trabalhar muito e transpirar muito. E foi nesse ano, 2000, do ano 2000, que comecei com um curso de massagem de recuperação, no Sindicato Nacional dos Massagistas de Recuperação e Cinesioterapeutas. Passado pouco tempo, abriu um curso que não era um curso como nos moldes em que estamos hoje de osteopatia. Inicialmente comecei por medicina tradicional chinesa, fiz 5 anos de medicina tradicional chinesa, o equivalente a uma licenciatura agora, mas a meio da licenciatura abriu um curso de osteopatia. E os cursos de osteopatia, quando abriram, eram modulares, quer dizer, eram por módulos, não era um curso completamente estruturado como está agora. Estamos a falar em 2004, 2004 mais ou menos. Não havia formações soltas, eram modulares, e depois havia uma formação de base em técnicas osteopáticas, e eu tive o privilégio
de partilhar com um professor muito querido, que eu tive o privilégio de estar com ele. Ele neste momento tem 96 anos, é o professor Dr. Mário Borges de Souza, Mário Alberto Borges de Souza, a quem eu lhe agradeço imenso. Agradeço toda a loucura que ele teve, que me permitiu também fazer todas as minhas outras loucuras, a mim e a centenas de colegas no país, mas eu tive o privilégio de partilhar muitas coisas, muitas bravuras com ele, muitas primeiras coisas que ele fez com primeira vez, eu tive o privilégio de estar com ele. Não porque era melhor ou porque era mais bonito, era porque não gostava de deixar aquela fragrância, de ter aquela fragrância da transpiração. E então comecei a fazer formação. Em 2007 tinha a formação acreditada pela Universidade de Lusíada. Depois houve muito trabalho na Federação também Portuguesa de Osteopatas, no sentido de podermos trabalhar também com a regulamentação e dar um apoio aí. Também fiz parte dos órgãos sociais da Federação Portuguesa de Osteopatas. Depois, mais tarde, fui fazendo sempre formação nas várias áreas, depois das especializações de pediatria, de ATM, de estrutural, de visceral, de sacrocraniana. Eh, Em 2011, tive o privilégio de estar também com o Dr. Mário Borges Sousa, eh, em Kirksville, na Universidade Mãe da Osteopatia no Mundo. Foi um marco muito grande, não só para mim, mas essencialmente para aquilo que marcou a história da osteopatia em Portugal. Foi a primeira delegação de osteopatas portugueses que pisaram e que tiveram durante 8 dias, quer no centro de investigação da universidade, quer no Congresso. Foi a primeira delegação e tive o prazer de fazer parte dessa primeira delegação de portugueses lá. A partir daí, em 2012, 2011, no final de 2011, não, 2012, tive o contacto com a osteopatia clássica e aí foi o virar de tudo ao contrário. Aí foi virar ao contrário. Virei-me completamente ao contrário. Era aquela osteopatia que eu dizia ao doutor Borges: ó doutor, desculpe, tudo o que a gente aprende, isto são sacos separados, pá. Isto vem tudo em pacotes e isto não se misturam, não contactam uns com os outros, não há linha de cruzamento. E quando tomei contato com a osteopatia clássica foi logo no primeiro momento. Eu percebi que havia um link entre todas as estruturas de estudo que eu tinha aprendido. O visceral, sacrocraniano, estruturais, eh, todas as abordagens que tinha visto até ali fazia o link. E foi esse link que me apaixonou foi a derradeira facada, digamos assim. Se andava sempre ali a picar, ali furou mesmo o coração e foi ali que tive aquele chamamento fortíssimo para a osteopatia. E aí tudo começou a fazer luz. Eh, Porquê? Porque o corpo não é indissociável. Não há partes. No corpo não há espaços vazios. No corpo, não existe um eu cá fora e um eu lá dentro. Existe um eu da parte da fronteira da pele para dentro. E tudo isso era integrado. E foi lindo, lindo, lindo ter partilhado a formação de base. Depois, em 2013, de 2013 a 2015, fiz parte de uma delegação como professor assistente também no JWCCO, John Wernham College of Classical Osteopathy, que teve um polo em Portugal, do qual eu fui professor assistente, e depois fundou-se o Instituto Português de Osteopatia Clássica. E mais tarde, o mesmo Dr. Borges de Sousa, em 2014, no dia 3 de janeiro, às 9 da manhã, 9 e 05 da manhã, liga-me e diz-me: ouça lá, assim, tipicamente a Dr. Borges de Sousa, ele é muito direto: ouça lá, tenho aqui um mestrado que é para si e para mais 20. Acabei de acordar com o mestrado, é para si e para mais 20. Uh, Tenho que vir fazer o mestrado. É, mas como é que eu vou fazer o mestrado se eu não sei? Que mestrado o que é que contempla? E eu sei, olha, é fácil. Eu vou-lhe explicar. Nós precisamos em Portugal de fazer face àquilo que está para vir. Em 2013 tinha sido o primeiro diploma de regulamentação da lei de 2013. Ou seja,
A lei tinha saído de reconhecimento da osteopatia, mas precisava de ser feita a regulamentação. O primeiro diploma da regulamentação saiu em 2013, ou seja, o processo iniciou-se todo, havia necessidade de quê? De criar quadros intermédios e superiores a nível do ensino superior para ter, digamos, pessoas que fossem osteopatas formados academicamente para poderem garantir o lecionamento da osteopatia. E foi aí que eu fui fazer o curso de osteopatia, o curso de o mestrado em supervisão pedagógica, em ciências da educação. E aí, logo, nós começámos o mestrado em maio e eu, em finais de setembro, tinha a tese definida. Tinha orientador definido e tinha a tese definida, logo no primeiro ano. Ainda não tinha acabado, se calhar, sequer o segundo semestre e já estava tudo isso definido. E a tese era o contributo da osteopatia em crianças com hiperatividade e déficit de atenção, abordadas com o body adjustment, daquilo que é um body adjustment é aquilo que se refere à técnica de base da osteopatia clássica como modelo biomecânico. Uh, não havia nenhuma tese no mundo feita e registada, não havia nada, nenhum estudo oficial propriamente dito. Esta tese foi a primeira tese feita em Portugal com 4 estudos de caso. É a primeira tese com estudos de caso a ser registada no RECAP, no repositório dos trabalhos académicos em Portugal, do Estado, ou seja, é oficial. E foi a primeira tese também no mundo a expor os potenciais desta técnica do body adjustment. O body adjustment pronto, como já disse, foi uma técnica que foi desenvolvida a partir da osteopatia de base, de Steele, que depois Little John enriqueceu e John Vernon estruturou e finalizou. Ou seja, foi ele que depois fez o link entre toda a informação que tinha sido dada. E depois, a partir daí, fiz também uma pós-graduação em investigação em ciências biológicas. Sei lá, tenho feito tanta coisa, tenho andado por aí. Tá bom? Mas este foi o grande. Se calhar já fiz, já falei aqui imenso, não é? Sobre aquilo que foi o meu percurso. Há muitas coisas, logicamente, mas eh, tive também no IPOC desde 2015 até agora, até este ano, no Instituto Português de Osteopatia Clássica, onde tive o privilégio de ser fundador também da associação. Mas pronto, a vida é mesmo assim, nós temos, por vezes a vida leva-nos para caminhos diferentes e agora com 50 anos também precisamos de descansar um pouquinho e às vezes é preciso parar um pouquinho. E estou a passar esse momento. Ô, Helder, você sabe que quando você fala um pouco, você começa falando assim sobre transpiração, né? E depois você vai falando da trajetória. Eu acho super importante, assim, que você começou por isso, para depois dar o exemplo de todo o resto da trajetória. Tem gente que acha que as coisas acontecem naturalmente na nossa vida e que a gente deve esperar as oportunidades nelas aparecerem para poder evoluir, etc. E, e é muito legal, assim, ver que o caminho não é esse, né? O caminho é você conseguir realmente colocar ao mesmo tempo estudo, capacitação, especialidade e energia e trabalho para que realmente tudo isso possa se solidificar e realmente moldar uma pessoa, um caráter, um trabalho, uma profissão, porque tudo isso vai ser entregue depois para as pessoas que estão precisando desse trabalho, né? Então, assim, quem vem procurar o osteopata depois não são pessoas que estão nas melhores condições de suas vidas. Então, a gente precisa realmente poder entregar para essas pessoas alguma coisa, e a osteopatia assim, é incrível nisso, né? Porque ela vai poder entregar alguma coisa para essas pessoas que elas não poderiam receber em outro lugar, a não ser no consultório de um osteopata. E quando você fala também sobre o corpo, né, como uma
única unidade, né, com a integração de todos os tecidos, sistemas, órgãos, etc., eu acho que nada consegue explicar e criar uma rotina, uma forma de enxergar isso como osteopatia. Apesar de mais gente falar sobre isso, é incrível como a osteopatia explica como tudo isso sim está envolvido, né? E assim, pegando esse gancho, ah, você falou um pouco da sua trajetória, da sua formação, etc. Você acha que hoje em dia as formações de osteopatia em Portugal elas são muito diferentes da tua época de formação? E emendando essa pergunta, você falou bastante da osteopatia clássica também. Você acha que a osteopatia clássica é para quem está começando ou é um upgrade para quem já é osteopata poder se qualificar melhor na sua profissão? Bom, a minha formação, como eu disse, foi modular, né? Eu tive a oportunidade também de tomar contacto agora com aquilo que se está a fazer, porque, como em todos os processos de regulamentação, não se pode, a partir do momento que existe um curso superior, tem que se integrar todos os profissionais que já existiam antes. Ou seja, a osteopatia existe hoje porque houve aquilo que nós em Portugal chamamos carolas, que foram teimosos e que fizeram o percurso mesmo sem estarem regulamentados. Não se regulamenta algo que não existe, só se regulamenta aquilo que existe. E é graças a todas essas pessoas que foram teimosos, que foram persistentes, que transpiraram, que lutaram, que fizeram pressão no governo, que fizeram pressão nos vários ministérios, que defenderam teses contra tudo e contra todos, que abriram escolas, que abriram consultórios, etc. Foi da forma mais correta. Não é o importante. O importante é que hoje existe um curso, existe a formação em Portugal, existem 6 escolas neste momento que estão a lecionar, porque houve todo este passado. Então havia também a necessidade de integrar estas pessoas, como é lógico, e dar-lhe uma atualização, digamos, daquilo que é algumas das disciplinas que nós chamamos propedêuticas, ou as disciplinas de formação geral, de qualquer de qualquer disciplina de ensino, ou qualquer profissão. Então eu tive a oportunidade de passar também por esse percurso, foram-me pedidos para eu fazer 38 créditos na universidade, passei por lá e verifiquei. Estes meninos hoje, e meninas, porque são meninos e meninas que vão para a universidade com 18 anos, 19, 20, se calhar outros mais velhos, etc. Mas hoje, inevitavelmente, só sai mal preparado quem não quiser transpirar. E mesmo sem transpirar, sai bem preparado. Mesmo só indo às aulas, já sei muito bem preparado, comparativamente àquilo que nós fazíamos. A grande diferença é que nós de antes fazíamos especificamente osteopatia. Estudávamos anatomia, fisiologia, biomecânica, fisiopatologia, em concreto e direcionado exclusivamente para a osteopatia. Não fazíamos estudos como é que é isso? Estudos quantitativos, estudos qualitativos, metodologias de investigação. Não fazíamos nada disso. Não tínhamos epistemologia, não tínhamos não sei de quê, mas não tínhamos psicologia. Essas coisas não existiam. Nós éramos formados a 100% como osteopatas. Era osteopatia, osteopatia, osteopatia. E todas as disciplinas diretamente associadas a ela. Então, a nossa formação era feita a trabalhar e a estudar, a trabalhar e a estudar, a trabalhar e a estudar. Clínica, escola, clínica, escola, clínica, escola. Não havia centro de estágios. Ninguém nos ensinava como é que nós devíamos fazer a recepção de um paciente. E uma vez eu procurei saber mais com o Dr. Borges e o Dr. Borges disse-me assim: ouça uma coisa, vamos lá ver aqui duas coisas. Você tem clientes novos todos os dias? Tenho. Você não tem a clínica vazia? Não. Trabalha todos os dias? Trabalho. Quem pode dizer se você trabalha bem ou mal são as pessoas. Porque as pessoas não são tolas. Então, se você tem clientes todos os dias, se você tem a clínica com pessoas, você está a trabalhar bem. Porque senão as pessoas diziam umas às outras que você não trabalhava bem. E foi assim que foi construído. Não fui só eu, fui eu e todos os outros. E então, neste momento em Portugal,
as disciplinas a formação que recebem nas universidades é fantástica. É fantástica. Cada qual com a sua linha. Há uns que têm mais uma linha mais suíça, outros têm uma linha mais inglesa, outros têm uma linha mais dentro da fisioterapia. Não é isso que está em questão. A formação que recebem nas universidades é fantástica. Comparativamente, agora, relativamente à osteopatia clássica. A osteopatia clássica, para uma pessoa que começa. Bom, o ensino de qualquer técnica tem sempre duas vantagens, pode ser sempre dividido para dois públicos. E tem sempre coisas boas e coisas menos boas, é aquilo que eu me apercebo. Se for um técnico de saúde que queira aprender osteopatia clássica, se calhar não vem com vícios, não vem com pressupostos, não vem ali com qualquer coisa que já está perfeitamente enquadrada dentro da sua forma de pensar, raciocinar, de ver. Não tem, vem puro. Então, como vem puro, nós trabalhamos e tornamos um osteopata puro. O problema é que quando nós começamos a dividir, esta técnica é melhor que aquela, outra é melhor que o outro, e depois é como em tudo. Bom, nós temos osteopatas que são peritos em terapia sacrocraniana. Impecável. Ah, mas agora tens que ir fazer uma manipulação de C2. Epá, não mandem fazer isso, uma manipulação de alta velocidade, não mandem fazer isso porque isso é contra o meu princípio. Porque senão depois vou criar uma lesão a nível das meninges e os ligamentos e depois as artérias vertebrais e aquelas coisas todas, os pares cranianos, eu fico logo cheio de medo, né? Agora, se me disserem a um osteopata que gosta muito de manipular de alta velocidade, que faz tecidos moles e miofaciais, que ele gosta de meter a mão, para ir fazer terapia sacrocraniana, provavelmente vão dizer assim: bom, eu vou adormecer a fazer isto, quer dizer, eu não vou perceber nada disto. Ou seja, as abordagens, tal e qual como a osteopatia clássica, têm que ter uma certa afinidade e uma certa predisposição também do próprio terapeuta para o poder fazer. Eu li há uns anos atrás um estudo que foi feito em França que só cerca de 1% das pessoas que trabalhavam em osteopatia é que eram osteopatas clássicos. Então isto quer dizer muito. Das duas, uma. Ou a técnica, ou o conhecimento eh, não é entendível, ou então é difícil. E como é mais fácil, se calhar eu fazer uma manipulação, aliviar uma dor e a pessoa passou melhor, eu até me iludi a mim mesmo que eu sou bom e que já sei muito. Mas será que eu sou capaz de acompanhar uma pessoa, por exemplo, que está numa cama do hospital com uma fratura de C2, com um derrame linfático do ducto torácico, que teve que ser fazer uma laqueação do ducto torácico, e quando chegamos ao pé dele, ele está num quarto com 24 graus de temperatura, com dois fatos de pijama e três cobertores em cima, em posição fetal a tremer. Será que podemos fazer isso com outra abordagem qualquer terapêutica? Será que é possível ir ao hospital tirar uma pessoa dessa condição em menos de 24 horas? Isso já me aconteceu. Ir buscar, ir ser chamado ao hospital dos Covões, do Hospital da Universidade de Coimbra e trabalhar com um rapaz que lhe tinha caído um balde com 20 quilos de lixo em cima quando estava a limpar um poço. Caiu em cima da cabeça, fez explosão direta do corpo de C2, C5, teve que ser intervencionado e quando foi intervencionado houve uma laceração do ducto torácico, com um derramamento de linfa que começou a impregnar os pulmões, então teve que ser feita uma laqueação por via torácica e depois disso ele ficou nesta condição. Ou seja, ele estava há 21 dias naquela condição e em 24 horas depois de ele ter feito só um pequeno body adjustment, um pequeno, suave, só com inputs, com informação, conhecendo aquilo que são, como é que o sistema nervoso simpático pode atuar e como é que nós podemos atuar no corpo para estimular funções. 24 horas depois ele estava em calções, um pijama normal de manga curta e calção e com um lençol por cima. E todo o hospital, quando eu entrei, não sei o que se passava, mas sabia que nos corredores e no sítio onde eu passava não estava ninguém. Ou seja, o próprio foi segredo do hospital e daquela área do hospital onde ele estava.
que o osteopata vinha lá, não era para ser visto por nada nem por ninguém, porque aquilo ia criar grande incómodo nas outras disciplinas, nomeadamente da fisiatria, da ortopedia, etc. E isso permite-nos salvar uma vida. Ou seja, tem a ver com a afinidade que nós temos. Com a osteopatia clássica é bom, é. Neste momento estamos com muita dificuldade em conseguir ter alunos que queiram fazer a formação, porque é uma formação de 18 meses, é uma formação muito exigente, requer muita. E teve que haver também uma reapreciação de todo o curso, porque as pessoas, nós falávamos para pessoas da minha condição. E agora, com os miúdos que vêm das universidades, eles vêm impregnados de informação que temos que se rever tudo. Mas a osteopatia clássica, sim, garantidamente, tem estas duas vertentes. Para aquele osteopata clássico, para aquela pessoa que quer estudar osteopatia sendo profissional de saúde, que não vem com manias nenhumas, vem limpo, não é? Vem aprender tudo novo. Ou então, para aquela pessoa que já sabe, mas tem. Para aquele que já sabe um pouquinho de osteopatia, provavelmente leva um choque. É um choque muito grande. Você sabe, Helder, que até você contando essa história, né, esse exemplo desse paciente, quando a gente lê um pouco sobre relatos dos atendimentos do Dr. Steel, né, tem casos que são completamente diferentes e casos que fala assim, bom, isso aqui não está dentro de uma realidade do que a gente enxerga hoje, né, dentro da nossa formação de osteopatia. Mas esse caso que você contou, ele exatamente reflete um pouco, parece que a gente está falando de casos contados, relatos, né, de atendimentos feitos pelo Dr. Steele, que eram condições clínicas de pacientes ali, digamos assim, que não é o foco-alvo da osteopatia hoje em dia, né, tradicional, etc. É, então, fica claro que a osteopatia clássica ela está mais ligada a princípios da osteopatia a partir do criador e etc, né? É legal assim, porque acho que não sei se você pensou nisso na hora de dar o exemplo, mas a minha associação ela foi imediata, é, com o teu exemplo e com coisas que eu já li a respeito. É neurofisiológica. Sim. Nós utilizamos a biomecânica para atingir um efeito neurofisiológico, com a abordagem da osteopatia clássica. Ela é clássica, não é clássica por ser melhor do que os outros ou por ser pior, não é para se distinguir, não é por causa disso. É clássica porque é preciso dar uma distinção das outras, não é mais nada. É só isso, não é mais nada. A osteopatia, como dizia o Dr. Wernham, só existe uma osteopatia. E o princípio básico da osteopatia chama-se ajuste, mais nada. Correções, ninguém consegue corrigir nada no corpo humano, a não ser o cirurgião. Ok. Ou os homens do boxe também, às vezes. Mas é só. Corrige no sentido errado. Mas no corpo humano, aquele osteopata que pensa, ou as escolas que pensam, que nós corrigimos isto ou corrigimos aquilo, desenganem-se, porque isso é mentira. É uma ilusão de marketing. Perfeito. Você sabe que eu já ouvi muitas histórias do Dr. Borges também, e, e eu que eu sempre ouvi aqui que ele sempre foi o grande desbravador assim da osteopatia, né? Realmente um cara que tinha uma missão. A missão ela foi além realmente de ser osteopata, mas a missão foi de abrir caminhos para que a osteopatia atingisse um outro nível de formação, respeito, atenção das pessoas, né? Então é muito legal. E é muito legal te ouvir falando um pouco sobre tudo isso, né? E essa relação com ele, etc. Hoje, se eu quiser estudar osteopatia em Portugal, eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, a osteopatia ela não tem uma regulamentação tão bem definida. Mas a grande maioria das pessoas que estudaram osteopatia no Brasil, eles têm previamente uma formação como fisioterapeutas. Então acabou que a osteopatia virou uma especialidade do fisioterapeuta. Apesar de serem profissões com objetivos bastante diferentes. Existem intersecções, mas com objetivo geral bastante diferente. Em Portugal hoje, se eu quiser estudar osteopatia, quais são os meus requisitos para fazer isso? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque isso é uma dúvida que muita gente tem.
E mais do que isso, Helder, sim. Você sabe que até um tempo atrás, eu não sei se isso está vigente ainda, mas eu entrava no site de algumas faculdades aí de Portugal e existiam ainda cursos de pós-graduação em osteopatia para fisioterapeutas. Eu não sei se esses cursos ainda existem. Se você puder falar um pouquinho sobre isso também. Então, pré-requisito em Portugal e o que que seria uma pós-graduação de osteopatia para um fisioterapeuta? Eh, os pré-requisitos são o exame de Biologia ou Geologia e Físico-Química, ou uma ou outra. Depois do 12º, não sei como é que se chama aí no Brasil, é o secundário, digamos assim. Ok. O 12º ano são os 12 anos de escola do ensino básico. Para se concorrer para o ensino superior, tem que se entrar com estas duas disciplinas: Aqui seria o ensino Biologia, médio, tá? Biologia e Geologia ou Física ou Química. Eh, e tem que ser feito, essa formação tem que ser feita com 8 semestres. Tem 240 créditos, e só pode ser feita no ensino superior. Caso contrário, não é osteopata. Só é osteopata quem fizer 240 créditos, e fizer o curso superior de osteopatia. E isso é de lei, não existe mais nada. Agora, a osteopatia é exercida pelo osteopata. O fisioterapeuta, aquilo que vem buscar, não estou a dizer que não haja, atenção que isto que eu vou dizer pode ser um bocado problemático, mas eu explico porquê. Na larga maioria, bem, há aqui duas diferenças grandes entre a fisioterapia e a osteopatia. Uma é alopática, permite uma expressão, e outra é holística. Ou seja, os dois princípios estamos a falar de filosofia, princípio de entendimento da matéria e das coisas. Enquanto uma está mais associada ao tratamento de patologia, o outro está mais associado à prevenção e ao tratamento da integração das funções num todo. Então, eu não posso dizer que eu não posso tratar uma pessoa com um AVC. Eu posso tratar uma pessoa com AVC, mas eu não vou fazer o mesmo trabalho do que faz um fisioterapeuta. Nem o fisioterapeuta nunca vai fazer o mesmo trabalho que eu vou fazer, mesmo ele tendo osteopatia. Porque aquilo que eu vou fazer, por exemplo, no meu caso de osteopatia clássica, eu tenho trabalhado com umas pessoas com AVC, e aquilo que a gente tem percebido é que quando existe uma sinergia entre o fisioterapeuta e o osteopata, principalmente utilizando a base de trabalho das técnicas osteopáticas clássicas, o que acontece é que existe uma enorme vantagem para o cliente. A pessoa ganha enormemente e vê-se um potencial enorme. Agora, para o osteopata, hum, vê diferente a fisioterapia. Enquanto o fisioterapeuta penso que na osteopatia vai buscar mais um grupo de técnicas para uma quantidade de coisas que ele não tem bem solução, não é? Então ali é para ali, se calhar é mais uma técnica. É mais uma técnica. Porquê? Qual é o grande problema do fisioterapeuta? Atenção que eu não sou Deus para estar aqui a ditar uma lei, está bem? Nem sou legislador. É só uma opinião pessoal daquilo que eu vejo. Em todas as formações de base, quando vamos fazer uma formação de base, nós ficamos, digamos, modelados, o nosso pensamento, o nosso sentido de observação. Porquê? Porque não vamos fazer essa formação, é ali que nós levamos, digamos, as grandes verdades de uma determinada ciência. E é a partir daí que nós ficamos a ver sempre com esses olhos dessa ciência. Se eu tiver uma formação em fisioterapia, eu vou ver sempre a osteopatia com os olhos da fisioterapia. E se eu for de direito, que vá fazer osteopatia, eu vou ver sempre a osteopatia com algo de formação de direito, correto? E se eu for osteopata, se eu for fazer fisioterapia, é a mesma coisa. Ou se for tirar direito, eu vou ver sempre direito com o olhar crítico do osteopata. Porque isto é assim que funciona, não é? É biológico. Então, o fisioterapeuta em Portugal, quando procura ser osteopata, não é possível dizer-se osteopata. Primeiro, não é possível, penso eu, pelo menos acho que não é possível.
um técnico superior de saúde ter duas profissões. Ou o médico, por exemplo, como tira medicina geral, tira medicina geral, ou faz a formação, ou internista, ou qualquer coisa, e depois, quando faz especialidade, faz especialidade. Não há se fizer duas especialidades, não é pediatra e urologista. Ou é pediatra ou é urologista. Agora, os dois ao mesmo tempo, não dá, não é permitido. Eh, e aqui em Portugal existem várias formas de se poder dar nomes, ou seja, a lei, há sempre quem contorne a lei, dizendo que faz osteopatia, mas que não é osteopata, é uma especialidade que tem, o outro, porque a osteopatia neste momento é uma das áreas que vende mais, vende bastante. E como vende, é bonito ter, eu sou isto e osteopata, eu sou aquilo e osteopata. E se eu for isto mais osteopata, eu tenho mais uma credibilidade na minha carteira na minha carteira profissional que me permite ter também um oferimento de clientes e de dinheiro ao fim do mês, né? Logicamente. É interessante isso, né? Como que aqui a gente está muito distante ainda de qualquer regulamentação nesse sentido. A gente tem muito fisioterapeuta no Brasil, mas muito mesmo. E por isso a gente também tem um conselho muito forte, e muito representativo. Uhum, Não, uhum, não existe interesse hoje, de todas as partes, de que a osteopatia ela tenha um caminho mais independente. E a osteopatia também no Brasil é muito nova. Então, ela ainda está. Ela começou a ser mais reconhecida, acho que nos últimos anos, e, e esse reconhecimento, ele não é um reconhecimento que vem da imprensa, das revistas, esse reconhecimento ele vem dos pacientes, né? Que é uhum. assim que a osteopatia faz a sua diferença em relação a todo o resto, né? São as pessoas que têm a oportunidade de experimentar um pouco disso na sua vida e a partir daí transformar um pouco a própria visão de como que ela enxergava aquele problema que ela tinha e como é que ela passa a enxergar isso daqui para frente, né? Então, eu acho que os pacientes aí, a gente ainda está numa fase de amadurecimento de público e a gente ainda precisa passar por muitas etapas, mas eu acho que também a osteopatia é muito nova no Brasil, comparado à osteopatia, na Europa, por exemplo. E você sabe até que, em função disso, Helder, que existe eu não sei se é um folclore que foi criado aqui, uma ideia que foi criada sobre o DO em osteopatia. Então, o que que a gente sabe hoje? Que o DO, quem é DO em osteopatia? Qualquer osteopata que terminou a sua formação de osteopatia, obviamente, ele tem um título final que a gente pode chamar de formação em osteopatia, graduação em osteopatia, e a gente tem um- isso é mais popular assim da osteopatia em geral, que é quem terminou tem uma diplomação, né? Aí convencionou se chamar de diplomação em osteopatia e DO. E no Brasil, um determinado grupo de pessoas começou a chamar de DO como um título extra osteopatia. Então, assim, você é osteopata ou você é DO? Né? Então, o que que é ser DO? DO é eu concluir o meu curso de osteopatia. E você me desculpa, assim, puxar esse assunto, que para você deve ser até ridículo assim, de ouvir isso, mas ainda existe uma Não é. crença aqui no Brasil de que é necessário se fazer um algo a mais, além da sua formação completa em osteopatia, para que você alcance esse título. Bruno, aquilo que eu penso, nós também temos isso aqui. Nós temos, quando eu estava a sorrir, tem a ver, eu estava a ver, o Brasil está na América, não é? E a América também tem esta coisa do MDO ou DO. E depois as pessoas, quando vão muitas vezes à América, tendem a facilmente as coisas que vêm na América trazerem para o país. Pronto. Tudo bem. Eu penso que o grande problema, e acho que tudo passará Bom, tudo passará por isto, exatamente o que estamos a falar em Portugal, é regulamentar. A partir do momento que não se regula, não se regulamenta um ciclo de estudos, não se regulamenta o que é a profissão e não se regulamenta quem é que a pode fazer, as coisas tornam-se muito, muito mais graves. E isso também. Bom, eu estou a falar com o Bruno de Brafim, né? As escolas existem e
quem tem mais, muitas vezes, a necessidade de criar estas divisões ou estas confusões são os próprios marketings das escolas. Uns que são melhores do que os outros, porque outros uns só dão a fisioterapeutas, outros já aceitam enfermeiros, outros já aceitam massagistas, e depois não, porque o outro eu só dou escola. São coisas, como eu costumo dizer, são coisas para criar confusão, para ver se o marketing funciona na credibilidade. Mas o marketing na credibilidade não funciona na clínica. O marketing não funciona na. Aliás, quando a gente vê. Aliás, eu sempre disse isto. Quando eu vejo um colega meu aqui que anda a aparecer muito nas redes sociais, com muitos posts, com muitas publicidades, com muita coisa, a clínica deve estar mal. Porque ele está com muito tempo livre. Ou então está com poucos clientes e há necessidade de estimular mais. Porque, porque o melhor cliente é aquele que vem de boca a boca. Ou seja, é aquele que é referenciado pelos outros clientes que nós temos. Se nós, eu digo sempre isto aos meus alunos, disse sempre isto a colegas meus, não é preciso fazer publicidade. Não é. A melhor publicidade é feita na Marquesa, é explicar à pessoa o que ela é, o que ela tem, e não é preciso falar em patologias às pessoas. As pessoas não sabem o que é uma tendinite, as pessoas não sabem o que é uma hérnia, as pessoas não sabem o que é uma ciática. Esqueçam, expliquem à pessoa o que é que o corpo dela tem. Expliquem que não existe movimento na bacia, de um lado e do outro está diferente, que elas não conseguem rodar de um lado igual que para o outro, não se conseguem baixar com a facilidade que baixavam. Há uma perna que está com mais dificuldade do que a outra. Expliquem isto, que as pessoas compreendem. Agora, se dissermos, você tem uma ciática, boa, se eu fosse ao médico, ele também descobria que eu tinha uma ciática. E como é que eu fiquei? Com a mesma dor. Então não vale a pena dar um diagnóstico. É só por dizer que eu sei porque eu estudei isso. Mas a pessoa não sabe. E nós valemos disto. Eu tinha um professor que me dizia muita vez, e eu discordava completamente com ele, vocês antes de fazer, meterem as mãos na pessoa, têm que dizer à pessoa o que é que ela tem, que patologia é que tem. E eu dizia assim, ó doutor, isso está tudo muito bonito. E eu tenho por direito colocar uma rotunda na vida daquela pessoa, na ciática que ela tem, ela vai deixar de ter a ciática e daqui a 10 anos ainda se vai lembrar que teve uma ciática. E ela não pode ir andar de bicicleta porque tem uma ciática, e não pode ir correr porque tem uma ciática, e não pode ir de férias porque tem uma ciática. Já não tem dor nenhuma. Mas o efeito traumático a nível psicoemocional que a pessoa vai ter é enorme. E nós andamos ainda atrás disto. Tal e qual que mandam as escolas a dizer que um é DO, porque o outro é melhor, porque só é osteopata, e o outro, porque um vem desta escola, o outro vem da outra. As escolas todas têm o seu conhecimento e todas têm bons alunos e péssimos alunos, tal e qual como têm bons professores e péssimos professores. Muitas das vezes nem são os professores que melhor falam que são os melhores professores. É aquele que muitas vezes quase não, nem sabe dizer nada, é aquele que vai ensinar aquele aluno ou uma turma inteira a trabalhar, porque ele sabe como é que se faz. Ele transmite o conhecimento na prática, ele transmite o conhecimento que tem dentro dele e os alunos aprendem logo a fazer. Não é aquele só que fala, também é preciso essa pessoa que transmite uma boa mensagem, transmite o conhecimento, mas isso é para as disciplinas teóricas. Eu continuo na universidade e vi coisas interessantíssimas. Vi alunos a fazer testes e testes e testes e testes e testes, que eu falei, mas estes testes todos são para quê? E depois o professor, que era o meu colega, disse-me assim, opá, a gente tem que passar estes testes todos porque estes fazem parte do currículo. Está bem? Pronto, ok, então. Faz parte do currículo, mas isto é uma escola que é melhor que a outra. Não, os currículos são praticamente todos iguais. Quando foi regulamentado aqui em Portugal, um adapta melhor daqui, outro adapta melhor dali, um tem mais tendência para aqui ou para ali, mas na realidade depois todos têm que passar pela mesma coisa. Por isso as escolas e estas coisas do DO que é melhor do que o outro, não é bem assim, porque até os médicos saem todos da mesma universidade e há uns que são excelentes e outros ficam pela mediocridade. Por isso, as pessoas depois têm. E é muito fácil no mundo em que estamos. A informação é toda muito superficial. Nós andamos muito ao de cima da água. Ninguém nos permite ensinar, ninguém nos quer ensinar a fazer a apneia. É lá dentro, a maravilha do mar está no profundidade. Mas para isso nós temos que aprender a conter a respiração. Temos que aprender a descer, a despressurizar, etc. Ah, dói, dói, mas também quando dói a gente vê coisas que os outros não viram.
andaram sempre naquela lixeira toda ao de cima da água, iludidos, que aquilo é que era o mundo, cheio de lixo. Não é, o mundo é muito mais bonito do que o lixo que a gente vê ao cima da água. Lá dentro, lá por baixo, é maravilhoso. Mas lá está, tem que ter uma fragrância. Essa fragrância chama-se transpiração. O Helder, e pensando dessa forma, assim, eu acho que essa ruptura de, principalmente essa ruptura diagnóstica, né? Eu sempre penso assim, né? Você fala assim, né? Então, como é que é o diagnóstico osteopático? Bom, eu vou escrever aqui uma folha de 30 linhas e talvez eu consiga, né, em 30 linhas, fazer um diagnóstico osteopático, tentando contar um pouco de desequilíbrios em sistemas que esse paciente tem para poder entender, é, tentar entender de alguma forma como que isso pode estar influenciando esse sintoma que ele trouxe para a gente, né? Então, o diagnóstico osteopático, ele jamais vai ser resumido em duas, três palavras. Ele precisa, ele tem uma abrangência maior, ele tem uma história, né? E isso não pode ser resumido em um pedacinho curto de um texto e tal. Como que é, então, para vocês, a relação com outros profissionais de saúde? Porque qualquer um dos outros profissionais de saúde ainda utiliza muito os diagnósticos específicos, claro que cada um da sua área, na hora de trabalhar com seus pacientes. Você acha que a relação com outros profissionais ela é afetada em função de não existir um protocolo, um diagnóstico, o diagnóstico, protocolo, prognóstico específico em função daquele diagnóstico? Você acha que o relacionamento com outros profissionais aí ele é afetado de alguma maneira por isso? Pode ser afetado se nós, enquanto osteopatas, a osteopatia pauta-se por uma característica, a inteligência. E se o osteopata não for inteligente e for teimoso, ele cai no ridículo. Porque a osteopatia, a linguagem osteopática é para ser compreendida tal e qual como o urologista compreende a linguagem do urologista, o cardiologista do cardiologista, etc, etc. Mas quando existe uma linguagem que é universal, por isso é que nós depois, quando falamos com os outros colegas, não podemos meter aquilo que nós verificamos. Temos que se adaptar à linguagem deles, não deixando de colocar o nosso cunho, digamos assim, mas temos que adaptar-se à linguagem que é universal da saúde. Por isso é extremamente importante, por isso é que eu disse que os miúdos que saem agora da universidade saem muito bem preparados, porque saem com essa linguagem. Perigo, existe um perigo. É eles ficarem agarrados a essa linguagem e nunca mais se conseguirem libertar dela, para irem mais longe. E ter esta ginástica mental que é, eu sei que tenho um ilíaco rodado à direita, em rotação anterior, e dizer que isto colocou em tensão o ligamento iliolombar. E dizer, olha, eu verifiquei o estiramento iliolombar, estava a fazer um rompimento da raiz nervosa de L5, ou L5S1, e uma consequente irritação do nervo ciático. Eu não tenho que dizer que estava um ilíaco rodado anteriormente à direita. Estava em disfunção, havia uma disfunção ilíaca que colocava em tensão o ligamento iliolombar. E a partir daqui verifiquei isto. Quero o colega averiguar, se calhar, por exemplo, quando é nos raios-x ou em TAC ou assim, quero averiguar a condição da anatomia que está aqui. E penso que seja isso, que não acho que seja assim grande problema. E mais, quando nós temos o nosso sucesso com os clientes não são, pelo menos a experiência que eu tenho, os clientes não são completamente fiéis. Os clientes são curiosos. Eu digo clientes porque são clientes. Há pessoas que não gostam, dizem que têm que ser pacientes, outros dizem que têm que ser utentes. Na realidade, as finanças em Portugal, eles não me dizem que são utentes nem que são pacientes. Eles dizem que são clientes porque me pagam. Até eu presto um serviço, eles pagam, eles são meus clientes. Eu presto-lhe osteopatia. Tal e qual como sou cliente do médico. Quer dizer, desde que haja uma troca de dinheiro, há cliente e o servidor, digamos assim. Eh, e isto leva a que a gente, muitas vezes, tenha que fazer essa ginástica de saber trabalhar bem, saber falar a linguagem dos outros amigos,
mas essencialmente ser bom profissional para que os outros colegas, quando recebem os nossos clientes lhes digam aquela pessoa é bom profissional. E mais, ultimamente tem-me acontecido uma quantidade de colegas aqui à volta que não me conheciam de lado nenhum, nunca tivemos nem formações nem nada, passaram a ser meus clientes quando tem alguma coisa de menos bem. E isso deixa-me contente, mas deixa-me às vezes a tremer. Porquê? Porque a responsabilidade aumenta. E é essa linguagem que depois, quando eu os tenho aqui, como tenho enfermeiros, como tenho médicos, como tenho fisioterapeutas, que são meus clientes, aí eles estão no meu espaço, ali sou eu o rei. Aí eu falo a minha linguagem para que eles percebam melhor. Agora, quando estamos em espaço comum, eu falo a linguagem deles. É, Porque eles não vão compreender a minha é, linguagem. Porque não eu, dá para explicar. Nós é que somos novos. Nós é que temos uma linguagem diferente. Então nós não podemos fazer os outros aceitarem-nos porque nós somos diferentes. Nós é que temos que catequizar os outros, chamar a atenção, dar-lhe mel para que eles pensem assim: espera aí, esta pessoa está a falar há aqui qualquer coisa que é diferente. Até eles é que vêm ter a curiosidade de querer aprender. Porque se eu quiser impor, eu fico descabido, ninguém quer ouvir, nem ninguém quer ouvir. o Elder, e eu acho que essa capacidade de adaptação, assim, ela é muito importante, né? A vida a gente não vive só de ideologia, né? A gente precisa se adaptar ao ambiente e a biologia já mostrou pra gente com a evolução que a adaptação é parte da sobrevivência, né? É parte indispensável. Na verdade, o corpo humano se adapta o tempo todo para sobreviver, né? O corpo e a mente, etc. Enfim, a gente não pode pensar diferente disso aqui. Uma coisa que eu acho que a gente está atravessando, e eu imagino que vocês também tenham alguma dificuldade em momentos aí com isso, especialmente assim, o ensino universitário de osteopatia. Obrigatoriamente, se você tem ensino universitário, você também tem é, um compromisso maior com pesquisas científicas. E a gente sabe que tem, quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, ou pelo menos assim, a metodologia utilizada mais tradicionalmente para pesquisas científicas, elas não levam em consideração essa forma de olhar e de abordagem nos pacientes. Elas levam em consideração doenças e sintomas como base para que se comprove ou não eficácia de técnicas. E, por muitas vezes, nessas pesquisas, eles começam a questionar algo que não é técnica, algo que é um modelo. Então, acho que a osteopatia não funciona nessa situação porque nessa pesquisa, com pacientes que tinham dor lombar e foram feitas manipulações de vértebras lombares, o efeito não foi satisfatório. Ou acho que a osteopatia funciona porque nessa pesquisa, onde tinha dor lombar, manipularam, teve resultados significativos. Então, assim, como que é isso para você? A gente tá com osteopatia dentro do ensino universitário. No Brasil, como a gente tem osteopatia em maior casos sendo ensinada para fisioterapeutas, isso é muito forte aqui também, essa questão da abordagem científica. Então, como que é para você a gente pegar essa metodologia mais tradicional de pesquisa científica, que não foi criada para avaliar o que a gente faz, e a gente ter que se explicar muitas vezes o tempo todo para poder falar assim, ó, essa pesquisa não está falando de osteopatia, essa pesquisa está falando dessa técnica, e são coisas completamente diferentes. Como é que é para vocês aí? Ó, Bruno, eu vou falar por mim, vou se calhar falar uma bobagem. Nós agora vimos muitos cursos muitas escolas de culinária, né? De cozinha, etc. Mas é engraçado, durante milhares de anos, as nossas mães souberam sempre o que era o melhor alimento para os filhos, sem nunca terem feito nenhum curso superior em nada. E nenhuma mãe mata o seu filho por causa do comer que ele dá, salvo se ele tivesse estragado, mas não lhe dá de propósito. Ela sabe sempre quando o comer está estragado, quando o alimento é bom ou não é bom. E nós estarmos a reduzir aquilo que é tão grande a estudos científicos
temos aqui duas linhas. Uma delas é falta de maturidade e outra é queremos provar a quem não é provável a nossa ciência. O que é que diz a ciência? O que é que diz ciência? O que é a ciência? É qualquer coisa que seja reprodutível, não é? Em qualquer parte e em qualquer circunstância, correto? Se aquilo tiver uma reprodutibilidade aqui na China, não interessa, uma pessoa rica com uma pessoa pobre, então estamos sobre uma metodologia científica e isto tem prova científica. Mas, mas, existe aqui uma condição interessante. Nós temos que provar que é cientificamente a quem? É a nós mesmos Sim. Para os colegas. ou é aos colegas? E que colegas é que nós temos que provar? Temos que provar a quem? Temos que provar aos médicos. Como é que nós temos que provar aos médicos se eles não sabem o que é osteopatia? Então, só há uma forma. É, nós, em vez de queremos provar técnicas, provamos indivíduos. E agarramos nas pessoas e dizemos: olha, você, ok, vou-me referir, por exemplo, ao meu estudo que eu fiz. O que é que eu fiz? E qual é que é a realidade atual dos estudos que se fazem? Os estudos que se fazem, basicamente, são todos quantitativos. E tudo o que é quantitativo não é aplicável e não é reprodutível fielmente à saúde, porque as variantes são mais do que muitas. E a osteopatia, muito menos. Então, o que é que isto quer dizer? O que é que eu quero dizer com isto? Nós, para começarmos a ganhar impacto junto da comunidade médica, e quando digo médica, não é dos médicos, é de toda a comunidade de medicina, da medicina em si, com as diferentes variantes, com as diferentes especialidades, com técnicos, etc. Mesmo inclusive junto dos governos, das secretarias de Estado e dos Ministérios da Saúde, nós só podemos abordar as pessoas do ponto de vista da qualidade de vida, que é como é que eu estava antes e como é que eu estou agora. Porque não há técnicas em osteopatia. Existem princípios sustentados em técnicas ou suportados por técnicas ou por abordagens técnicas. Porque a osteopatia não é repetível. Cada sessão de osteopatia é única, que obedece a uma avaliação, uma aplicação prática e uma reavaliação. E se essa reavaliação não for satisfatória, de acordo com aquilo que nós queremos e com o nosso grau de exigência, nós temos que intervencionar novamente e reavaliar outra vez, na mesma sessão. Então isto não dá para fazer ciência. Dá para fazer ao longo tem que ser um acompanhamento longitudinal. Não pode ser um acompanhamento temporal. X sessões e isto aconteceu, X sessões aconteceu aquilo. Não, não pode ser. Tem que ser longitudinal, tem que se acompanhar a pessoa no tempo, tem que se acompanhar com vários métodos e com triangulações de técnicas. É extremamente importante fazer estudos qualitativos, recorrendo também a algumas abordagens quantitativas. Para quê? Nós, para chegar a uma qualidade do estudo, ou seja, uma qualidade da nossa ação, provar a nossa ação, nós também temos que recorrer a alguns instrumentos que ainda não estão criados. E nós somos muito novos comparativamente ao tempo da universidade, que, por exemplo, tem um médico, que tem um radiologista, que tem um fisioterapeuta, inclusive. Então nós estamos a surgir agora e já querem que nós, quer dizer, nós agora ainda saímos agora, digamos, da barriga da mãe. Só estamos na fase do choro, a dar o nosso grito de vida. E já querem que nós corremos como um adulto que está a correr a meia maratona. Não pode ser, isso é impossível. É impossível. Então, aquilo que eu costumo dizer e que eu fiz na minha tese foi uma triangulação de técnicas e fiz estudos de caso múltiplos. Eu estudei pessoas. Peguei em crianças, fiz um pré-teste, recorrendo a escalas que avaliam, de outros especialistas que avaliam a hiperatividade, os níveis de hiperatividade e qual é que se é hiperatividade, se é impulsividade, se é desatenção ou falta de atenção, e fiz um instrumento antes e depois da intervenção.
E não fiz um instrumento só exclusivamente às crianças, nem só exclusivamente aos professores, nem só exclusivamente aos pais. Foi aos três em conjunto. Porquê? Porque eu não posso individualizar um indivíduo. Ele é uma coisa única, mas ele está num todo. E existem várias percepções. E que muitas vezes a percepção dele também é descabida porque ele não tem uma noção correta ou não tem uma, digamos, uma estabilidade do seu eu que lhe permite fazer uma autoavaliação concreta. Porque ele está modelado por aquilo que sente. Então, se nós estamos a fazer ciência e depois falamos no cego e duplo cego, mas como é que nós vamos fazer duplo cego? Porque sabemos que só simplesmente um afeto pode modificar um estado patológico. Então, estamos aqui, digamos, a desviar a atenção para dizer ou justificar a alguém que nós temos validade. Mas como é que, então, mas nós não temos validade com os nossos clientes? Então, acham que os clientes são tolos que iam lá só porque gostavam de nós, só porque gostam de dar dinheiro? Não, não creio nisso. Então, eu penso que as metodologias não podem ser aplicadas da mesma forma que estão a ser aplicadas no resto da universidade. Nós, osteopatas, temos que criar o nosso modelo próprio de investigação e que depois seja transcrito para a compreensão dos demais colegas das outras áreas de saúde. Ou seja, nós temos que fazer o nosso próprio caminho de investigação, mas ele depois tem que ser, digamos, transcrito, tem que ser transportado para a linguagem dos outros. Mas temos que nos afirmar, porque se nós não nos afirmarmos, nós vamos sempre fazer chacota de nós, vai sempre chegar, permitam-me, alguém mais curioso ou alguém mais sem escrúpulos que vai gozar connosco. E nós andamos toda a vida atrás de uma coisa qualquer que não se sabe bem o que é o fantasma da medicina. Nós somos, também fazemos medicina. Fazemos medicina manual. Com outra questão incrível, que é a arte, na arte, que é a arte manual, não é? Não é reprodutível de indivíduo para indivíduo. Porque o grau de sensibilidade do técnico é completamente diferente. É como dizerem que há estudos científicos de pintores de quadros. Como é que há estudos científicos de pintores de quadros? Quer dizer, também, eles também têm a ciência deles, correto? Como é que existe a ciência da música? Que ciência da música é que existe? Como é que eu avalio o Joaquim ou o Manel a tocar trompete os dois? Epá, olha, eu gosto mais de ouvir a tocar esta peça neste e mais do que ouvir a tocar aquela peça no outro. Nós também temos essa condição. Por isso é que a osteopatia é uma ciência e uma arte. Como é que nós vamos avaliar uma ciência e uma arte? O exemplo do pintor e da música é sensacional e acho que ele é absolutamente autoexplicativo. Imagina, Helder, como que você vê, pensando em tudo isso, todo esse cenário, como que você vê a osteopatia daqui 10 anos em Portugal e o que que você acha que deveria acontecer para que o cenário fosse o melhor? Como é que você vê hoje e o que que deveria acontecer para esse cenário ser o melhor cenário possível, na tua opinião? Bom, a osteopatia em Portugal daqui a 10 anos. Provavelmente daqui a 10 anos já não haverá cursos de osteopatia em Portugal. E se houver, das 6 escolas, se calhar haverá uma ou duas. Já fechou um polo, um curso. Tive o ano passado, ou há 2 anos, a fazer uma palestra em Vila Nova de Gaia, no Instituto Piaget de Vila Nova de Gaia. Esse curso já não abriu este ano. Só abriu em Silves, no Piaget. Uh, Custa-me a crer que daqui a 10 anos haja tanta gente. Só de 2021 até hoje, 2024, estão inscritos nos 5 cursos, nos 6 cursos, 580 alunos. O mercado português não suporta estes números. E como não suporta estes números, há uma coisa que vai acontecer, é os cursos vão fechar. Isso é o que eu vejo. Depois vai haver uma guerra enorme a nível académico, porque estão a haver licenciados, entretanto vão abrir mestrados e depois procuram os doutoramentos. E ninguém é doutorado para trabalhar.
Eu quero ser doutorado para ensinar. Mas sem alunos, como é que ensina? Então isto é uma pescadinha de rabo na boca. Quer dizer, não, sou pessimista. Não, não sou pessimista. Vão aparecer excelentes osteopatas que me vão se fazer transpirar e eu já estou na fase final, digamos, já estou no último terço de vida, já tenho 25 anos de profissão, 50 anos de idade. Hum, se conseguir trabalhar mais 15, se calhar seria um herói, porque a nossa profissão também é altamente desgastante, não é? Nós não nos podemos esquecer que estamos a tocar em corpos e que estamos a tocar em corpos de todo o tipo e de todas sei lá, de todo o tipo de pessoas, com todas as suas crenças, com todas as suas coisas e os nossos corpos desgastam-se também rapidamente e se não tivermos algum cuidado connosco, então é um processo que é extremamente desgastante. Daqui a 10 anos. Eu penso que os cursos deveriam ser reduzidos e haviam de haver, digamos, limites à projeção de profissionais no mercado. Porquê? Porque isto não há, tudo o que trabalha não há acordos com o Estado não está, digamos, a absorver a matéria-prima de mão de obra, digamos, de alunos em osteopatia para o próprio Estado. Isso não vejo que vá acontecer, não vejo que vá acontecer. Eh, e penso que o mercado vai continuar a ser sustentado por aqueles que já estavam mais antigos, vai ser mais dividido, e a qualidade depois começa também a desvanecer-se. Porquê? Porque todos nós sabemos que quando saímos da universidade aquilo que encontramos é um cadafalso, ou seja, é um fosso. Nós saímos lá com a capa de super-homem, só que o super-homem não anda no ar, só anda no chão. E quando saímos lá, saímos no ar. Só quando colocamos o pé cá fora da universidade, o chão não está lá. Todos caímos num buraco. Todos. Porque a realidade é completamente diferente. E essa realidade dói. E não estou a ver muitas pessoas a terem capacidade para virem trabalhar para a sua própria clínica. Primeiro, tecnicamente, ficam limitados, são limitados, é preciso muito traquejo. E depois, não estou também a ver muita gente com capacidade de financiamento para montar a sua própria clínica e tem que ir trabalhar por conta de outros. Só que os outros também já têm aí os seus clientes e não os querem perder. E é a guerra do mercado, como aqui e em todo lado. E aquilo que vai acontecer é muita gente que sai da universidade não vai ter trabalho. Não vai ter trabalho porque há um comboio que já está a andar e não é fácil montar lá mais uma carruagem. Existem referências, não é? E as pessoas, quando somos novos, saímos da universidade, a tendência é com o nervosismo, fazemos muitas asneiritas, não é? As pessoas não perdoam porque já têm referência de outros e, e não vejo assim muito. Não, não vejo mal, não é? Não estou a ver mal, mas estou a ver que cada vez vão haver mais, os cursos que vão haver cada vez vão ser mais exigentes e os profissionais que vão sair cada vez se vão afastar mais da osteopatia. Porquê? Porque, como agora, também o osteopata procura M técnica. Procura punção, procura grampeamento com ganchos, procura mesoterapia, procura bandas, procura não sei o quê, procura não sei o quê. N de vezes me chegam aqui clientes que vêm de outros colegas com bandas, é tudo bandas. Depois outros é tudo ventosas. E depois os outros, assim, mal. Então estamos, onde é que nós estamos? Então, já passámos a fazer a osteopatia de técnicas em vez de ser uma osteopatia. Pronto. Isso significa o quê? Que as pessoas estão aflitas e vale tudo para garantir os clientes. Mas isso é como tudo, é bom haver muitos, assim eu tenho mais que fazer. Ah, é. O Helder, então assim, a gente já está no finalzinho aí do bate-papo e eu queria aproveitar essa tua última resposta aí e vou te pedir mais duas coisas. A primeira é, se você pudesse dar um conselho
para essa galera aí que está estudando, que está na área, em qualquer lugar, Portugal, no Brasil, se você pudesse dar um conselho para essas pessoas assim de algo que você considera essencial para quem está nessa área, que conselho seria esse? E eu também queria que você, enfim, falasse livremente aí de qualquer assunto que você julgue importante, uma mensagem final, etc, etc, para a gente poder encerrar esse bate-papo de hoje. Ok. Como em tudo na vida, nós temos de ver o exemplo dos grandes, principalmente de um jogador de futebol, que é o Cristiano Ronaldo. Ele tem 40 anos e ainda hoje continua a treinar quando começou a jogar, quando era pequeno. Disciplina, bastante disciplina. Eh, e não ouvir as vozes do mundo. Ouvir as vozes do sonho com trabalho, mas não ouvir as vozes do mundo. Esquecer-se da cerveja, esquecer toda essa vida de boémia quando estão a estudar. Aproveitem todos os tostões que os vossos pais, que vocês também, que os vossos pais deitam na vossa vida. É a água que estão a meter nas vossas raízes. Todas as moedas, todas as notas, todo o dinheiro que o vosso pai investe em vós, consideram-no como a maravilha da vossa vida. Esse é o maior tesouro que ele vos pode dar. Porque estão a estudar osteopatia, podem ter a certeza que entram no mundo do infinito. Isso é garantido. E transpirem bastante. Sejam bastante exigentes. Sempre. Desconfiados. Sempre muito desconfiados. Quando lhe venderem alguma coisa que isto é que é maravilha para tudo e mais alguma coisa, desconfiem. Estudem bem, estudem bem, estudem bem e sejam alunos pertinentes. Sempre pertinentes. Desconcertem o professor, que é bom. É bom, desconcertar com educação, está bem? Com educação. E se puderem meter a mão, não acabem o curso antes de meter a mão. Antes de alguém lá em casa, comprem uma marquesa. Começaram o curso, comprem uma marquesa. Vocês não fazem osteopatia, sim, mas há família, comecem a estudar, estudem. Há um colega que tem uma dor de cabeça, há um colega que tem uma dor nas costas. Vocês não vão fazer pior. Com aquilo que aprenderam na escola, comecem a meter em prática. Comecem a meter em prática. Estudam na escola, metam em prática. Estudam na escola, metam em prática. Se puderem ir para um clube de futebol, para um clube de basquete, para um clube qualquer. Olha, sou estudante, vocês precisam aqui de um estagiário já de primeiro ano. Comecem a meter a mão no primeiro ano. É a prática que faz tudo. Vocês nunca viram nenhum cozinheiro teórico. Nenhum cozinheiro é teórico. Todos os cozinheiros são práticos. Porque senão eles não fazem comer, não comem. E a osteopatia é prática. A osteopatia é prática. É quanto mais. O doutor Borges disse-me uma vez, ficou tudo em choque na universidade. Professor, quando é que nós estamos preparados aí para trabalhar? Olha, um osteopata, para que vocês fiquem com muito alento, com muito entusiasmo, um osteopata só é verdadeiramente osteopata ao fim de 10 anos. Quanto mais rápido chegarem aos 9 anos, mais rápido são osteopatas. Ok? Então é isso, é trabalhar, trabalhem, dediquem-se ao estudo, apaixonadamente, apaixonadamente. Se não houver paixão, escusam de ser osteopata. Façam outra coisa, vão jogar à bola, vão tirar um curso de outra coisa qualquer, mas não sejam osteopata. Por favor, não pensem em dinheiro. Se pensam em dinheiro, nunca vão ser osteopata. O dinheiro vem naturalmente como resultado da paixão. Todas as pessoas que têm uma vida boa é porque são apaixonados por aquilo que fazem. Todos os que vão atrás do dinheiro começam bem e acabam mal. O dinheiro é importante, mas quem vai para a osteopatia por causa do dinheiro pode ter a certeza que nunca vai ser osteopata. Você sabe que a ideia de hoje era falar um pouquinho sobre realidades de osteopatia em lugares diferentes. Mas o que a gente viu e ouviu aqui foi muito mais que isso. Acho que são lições, ideias e principalmente experiências. Então, tudo que você está aconselhando as pessoas a buscarem na vida delas, você falou lá no começo que foi um pouco do teu caminho, da tua trajetória, da sua maneira de programar a sua vida. E, e eu ainda acho que a gente obrigatoriamente deve se inspirar naquelas pessoas que a gente admira e naquelas pessoas que conseguiram
encontrar aquilo que elas estavam buscando, né? Não é nem encontrar, mas essa inquietação de sempre estar buscando alguma coisa a mais, né? Não é que o que eu domino hoje me satisfaça completamente, mas eu confio naquilo que eu domino hoje e posso trazer coisas importantes. Helder, é sensacional esse bate-papo. Queria te agradecer aí profundamente por dedicar um pouquinho do teu tempo, que eu sei que é restrito. Para vocês terem uma ideia, o Helder, a gente está conseguindo fazer esse bate-papo aí já em Portugal. Uma hora dessa já está tarde, assim, e o Helder trabalha o dia todo. Então, de coração, assim, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade das pessoas aqui poderem te ouvir, te conhecer um pouquinho melhor e saber um pouquinho dessa tua trajetória. Queria agradecer também a todo mundo que está com a gente aí nesse bate-papo, todo mundo que está ouvindo. Esse tipo de conteúdo ele é feito para vocês, então curtam, compartilhem, comentem, deem sugestões. E por último, eu queria pedir tua autorização, Helder, de colocar o teu Instagram aqui para que todo mundo possa te acompanhar também, conhecer um pouquinho melhor o teu trabalho, te conhecer nas redes sociais e te agradecer mais uma vez aí por essa oportunidade. Eu é que agradeço, Bruno, é sempre um prazer falar com o Bruno. Foi realmente uma amizade que nós encontramos, tínhamos que ir àquele congresso e não sabíamos bem porquê, e depois chegámos à conclusão, por isso é que aqui estamos hoje, que tínhamos ido àquele congresso para nos conhecermos e para partilharmos experiências, partilharmos vivências, e tem sido muito bom partilhar amizade com o Bruno. Eu é que agradeço o tempo que dispensaram para me estar a ouvir. Sou simplesmente um mero osteopata, um servidor, digamos assim, daquilo que a vida me chamou a fazer. É isso que eu tento ser. Agora, conselhos. Cada um tem o seu, tem a sua vida, todos podemos dar conselhos uns aos outros, mas há uma coisa que é certa. Há uma parábola interessantíssima que é das três casas, né? Das três casas de palha, que era feita na areia, né? E depois a que era feita na pedra, na rocha. E a casa que é feita na rocha, que tem as suas fundações fortes, pode vir o ventinho que vier, aquela que é feita em tijolo. Toda a gente brincava e gozava com o porquinho, que fazia a sua casa em tijolo e os outros andavam a brincar e a gozar a vida. Há uma coisa que é certa, a vida não acaba no dia de hoje. A perspectiva que nós temos todos, em média, é chegar entre os 75 e 85 anos. Então, brincar quando somos novos está bem, mas é bom a gente também dedicar muito trabalho ao estudo para podermos evoluir. Por isso, à medida que vamos avançando, as nossas capacidades cognitivas já não são as mesmas e depois, mais tarde, queremos e já não conseguimos. E aí só podemos dar a experiência. Já estou a ficar eu. Se reparem aqui, já está aqui um aeroporto a ficar. Isto é do que sabe muito na cabeça, por causa de. E com a transpiração até o cabelo cai. Tá bem? Pronto, mas foi um gosto estar aqui convosco e obrigado ao Bruno pela oportunidade que me dá de estar convosco. Um abraço para todos vós e sucesso para a vossa vida, para as vossas famílias e que se gostam de osteopatia, não gostem só, apaixonem-se. Maravilha. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu.